Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Bia Maia e seja bem-vindo à TV Maia em Ação. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a série The Last of Us. Nesse último domingo lançou o último episódio da temporada e eu já vim aqui para comentar o que eu achei dessa série adaptada de um jogo do mesmo nome. Bora lá pro vídeo, né? O jogo The Last of Us foi estreado no ano de 2013 e a série já lançou um hype porque todo mundo já estava ansiosos. Mas antes de comentar, né, por favor, já deixa seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Agora sim, bora lá pro vídeo. A série foi criada do mesmo criador do jogo, que é o Neil Druckmann. Não sei se falei certo o nome dele. Também a série foi criada por Quay Eisen. Além desses criadores da série, temos também o elenco da série como Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Toni e também Mary Dandrange. Não sei se eu falei certo o nome dela, tá, gente? Mas vamos falar sobre a série em si, né? Primeiro de tudo, nesse vídeo a gente vai ter spoilers sobre a série. Se vocês não assistiram a série toda, assista a série e volte aqui nesse vídeo se vocês concordaram comigo ou não. E lembrando que também outra coisa, eu não sou especialista no jogo. Eu nunca joguei os jogos, tanto o 1 e o 2, mas eu já consumi games jogando esse jogo, tá, gente? Então, uma coisa que eu não gosto é jogar, mas eu gosto de ver outras pessoas jogando. Então, eu já vi vídeos de vários games jogando esse jogo. Eu tenho um pouco de contexto sobre o jogo, mas não muito, mas eu não vou comparar com o jogo, tá, gente? Só vou falar sobre a série mesmo, tá? If you don't think there's hope for the world. Vamos falar do início, que a gente vê a história do John com o Tommy, o seu irmão, e também a sua filha. Uma coisa que eu acho engraçado, todos os jogos que a gente vê de Apocalipse, todos começam nos anos 2003, 2004. A gente já vê que esse não foi o único jogo que também começa esse vírus, né, Apocalipse. Mas nessa série, eu acho que comparado com outros jogos, com outras séries, inclusive, essa série me deixou mais com medo a comparar das outras. Então eu acho que essa série, tanto a história do John com a sua filha, acho que foi muito mais densa. A relação de conflito, né? Porque a gente vê que lá no início, quando o John comemora o seu aniversário com a Sarah, né? A Sarah foi com certeza uma das personagens que teve contexto sobre ela, sobre o contexto da vida deles, mas não tive apego com a Sarah. Com certeza são épocas diferentes, então não tem como distinguir com esse assunto sobre ela, mas sobre o John, acho que a relação dele com a Ellie, principalmente, cresceu muito a relação dele com ela, né, no caso, relação de sentimento que ele sentia com a Sarah. Então, eu acho muito bem, eu acho que nessa série, principalmente, foi muito bem trabalhado a relação entre os dois e coisas que ele não teve com a sua filha, né? Então, acho que eu gostei muito por causa disso, que soube crescer como personagem e crescer sentimentalmente com a Ellie, né? Então, acho que eu gostei muito do John como personagem, como ele veio crescendo da série, então eu gostei muito por causa disso. Já o Tommy, a gente não teve muito contexto sobre ele. A gente vê lá no começo que ele foi preso, só que quando volta para o futuro, ele fica desaparecido, né? Porque o John, ele vai atrás do irmão, né? Esse é o contexto da história, né?
E além disso, ele vai levar a Ellie para os vagalumes. A Ellie é uma personagem que a gente vai entendendo ela, mas tem algumas coisas que realmente me irritou um pouco. Mas no finalzinho a gente vai gostando mais dela por causa do John. Então acho que é uma personagem que com certeza na segunda temporada, inclusive, ela vai crescer muito mais ainda. Então eu ainda vou gostar com certeza mais dela, mas falando nesta temporada seguinte, é uma personagem que muito bem trabalhada, mas faltou mais eu ter mais coisas para eu gostar mais dela. Então acho que é uma personagem com certeza que a gente vai gostar ainda mais. Sobre a Tess, né? Vou falar sobre a Tess. Infelizmente a gente não teve muito contexto sobre ela, a gente não teve o contexto do passado dela. Infelizmente a série não aprofundou a história dela, mas aprofundou mais a relação dela com o John. Pra mim, não gostei muito da morte dela, principalmente. Acho que a relação da Tess com a Ellie com certeza iria crescer um pouco mais, a relação entre as duas, mas é uma morte injustiçada que aconteceu. Vou comentar sobre o vírus, sobre a cura da Ellie. A gente vê que foi na verdade infectada, só que ela não fica igual os outros, igual os zumbis que a gente vê, né? Então, a relação da cura dela, que a gente vê que vem indo um mistério da série, e lá no final tem nos últimos episódios a gente tem um pouco de contexto sobre a cura dela, que ela, no caso, nasceu com a cura. A cura fica no cérebro. Tem um nome específico que eu não vou falar, com certeza eu vou falar errado. Essa cura que fica no cérebro, com certeza, quando eles decidem fazer a cirurgia, o momento mais tenso da série. Achei que nesse momento específico o John queria proteger a Ellie, né? Então eu acho que esse momento foi muito emocionante, mas ao mesmo tempo, né, na verdade, será que iria conseguir resgatar Ellie? Mas foi um momento que eu achava, principalmente esse último episódio, eu achei que ia ter 1 hora e pouco de episódio, mas não. Esse último episódio foi entre 40 a 50 minutos. Então foi bem rapidinho de acabar. Foi realmente um episódio bem rápido, principalmente. Então acho que esse último episódio aconteceu. Resumo o que acontecer, né? Então esse último episódio não foi o meu episódio favorito, mas eu gostei muito da relação que acontece na série, então eu gostei bastante. Vou falar dos núcleos pequenos. No início da série a gente vê o casal que é o Bill, não, o Frank, falei errado. Be careful who you... O Frank, ele aparece na casa do Bill querendo comida, roupa, um banho, só que o Bill ele fica receoso porque ele nunca abrigou ninguém, né, no caso, na casa dele. E quando foi construída a relação dos dois sendo um casal, realmente o Bill precisava esse tipo de relação ao que ele tem com o Frank, né? Então acho que esse foi o único núcleo pequeno que eu mais gostei até agora, tirando esse núcleo principal, né? Lógico. A relação dos dois foi bem construída, uma relação bem duvidosa às vezes, mas foi uma morte que eles tiveram. Acho que se a história deles aconteceu isso no jogo, com certeza foi uma das histórias que eu mais gostei até agora. Então eu gostei muito desse casal, gostei muito da relação dos dois, são bem resolvidas, são bem encaixados certamente. Então eu gostei muito desse núcleo
pequeno e a relação dos dois, então eu gostei bastante. Falando do outro núcleo pequeno também, que é do Harry e do Sam. Os dois são irmãos. O Sam, ele é um deficiente auditivo, não sei se eu falei certo. A relação dos dois não curti tanto porque foi muito rápido. Foi um episódio não muito aprofundado entre os dois. Não fala muito como eles chegaram até ali, como eles sobreviveram, né, no caso, juntos. Então, acho que a história dos dois não foi muito bem contada, que o núcleo deles não foi bem aproveitado na série. No final, o deles, né, no caso, foi muito inesperada pra mim. Achava que o Sam, ele ia conseguir se curar quando a Ellie esfrega o sangue dela na ferida do Sam. Então, achei que ia dar certo, mas pelo estado não deu certo. O Harry não conseguiu ver o irmão dele daquele jeito. Com certeza foi um suicídio muito macabro até agora. Então, acho que esse final dos dois, tanto a história deles não foi muito bem aproveitada na série. Acho que se fosse aprofundar mais a história deles, acho que seria mais legal, né, no caso. Então, o John leva ele para... Teve outro núcleo pequeno que é que é de um pastor que eles acabam encontrando uma pessoa, só que o John acaba se ferindo. E esse meio tempo, a Ellie acaba ajudando o John a se curar. Então, meio esse tempo, ela segue caçar, só que ela não consegue pegar comida, porque ela acaba se encontrando com outra pessoa. Eles acabam trocando pela comida, e a Ellie pede medicamentos para poder salvar o John. E esse meio tempo a gente tem um contexto sobre um pastor que ele manda um grupo de pessoas e ele precisa alimentar essas pessoas. E sobre o pastor em específico, foi o único personagem mais macabro até agora. Acho que foi muito além de uma pessoa muito vigorosa, a questão que ele aceita, ele não sabe escutar outras pessoas, o que eles querem, né? Porque ele acaba decidindo as coisas, o que ele quer decidir. Então, a escutar o próximo. Então, além disso, ele acaba fazendo canibalismo. Acho que foi o ponto mais ácido de maldade que ele faz. Então, acho que foi um dos personagens macabros, mas foi bem detalhado, sabe? Então, acho que o pastor passou do limite, mas não precisava passar desse limite, sabe? Então, acho que o pastor foi um dos personagens mais maldosos. Quando esse meio tempo também eles acabam atrás dos vagalumes e os vagalumes encontram ele, né? Eu já comentei, né, no caso. Mas concluindo tudo isso, essa série com certeza foi uma das melhores adaptações até agora. Relação à adaptação de jogo, acho que a HBO Max trabalhou muito bem com essa série, respeitou muito o jogo, com certeza. História real, eu gostei muito. O visual da série eu gostei muito, principalmente porque a gente fica ficcionada realmente dentro do jogo. Acho que a série mostra o visual do jogo certinho, sabe? Então eu gostei muito. Eu aqui recomendo muito, se vocês são fãs de The Last of Us do jogo, vocês vão gostar muito dessa série. A contrário de outros que não respeitaram o jogo, vocês já sabem qual é.
Então essa série vale muito a pena de assistir. Mas é isso, se vocês gostaram dessa série, comente aí embaixo. Se vocês concordarem comigo, comente aí também. E me fale se vocês gostam esse tipo de conteúdo, de jogos aqui pra vocês. Se vocês gostam, curte aqui, tá, gente? Por favor. E também se inscreve, porque a gente vai ter muito conteúdo esse mês. A gente vai ter muitas séries, muitas temporadas novas de séries que eu acompanho e eu quero comentar aqui com vocês. Então, se inscreve aqui embaixo. E é isso. Um beijo, forte abraço. Tchau!